Muita gente, quando pensa em apocalipse zumbi, geralmente também pensa em bases militares como locais seguros. E como os filmes populares de zumbi são quase todos feitos nos Estados Unidos, onde os militares estão mais presentes dentro da cultura e até no dia a dia das pessoas, essa ideia acaba ficando ainda mais forte. Então hoje a gente vai tentar entender as vantagens e desvantagens de sobreviver ao apocalipse zumbi em um quartel, e descobrir se é realmente uma boa ideia ou se os militares também não seriam páreos para o vírus zumbi. Zumbis? Tem disso por aqui? Esse é o Protocolo Zumbis. Parando para pensar, faz sentido ir até uma base militar durante uma situação de calamidade pública no nível de um apocalipse zumbi. Os militares têm protocolos para vários tipos de situações e conseguem agir muito mais rápido e com mais eficiência do que os civis, por conta tanto dos recursos e informação, como da estrutura e disciplina dos grupos militares. Mas antes de pensar nas vantagens e desvantagens, a gente precisa definir algumas coisas. A primeira é de que tipo de base militar que a gente vai falar. Bases militares são locais feitos para responder às necessidades das Forças Armadas. Na prática, as pessoas chamam de base militar desde os quartéis do Exército, as bases da Aeronáutica e da Marinha, a batalhões e até os tiros de guerra. Mas, na verdade, os lugares que o governo denomina como base militar são bem mais limitados. Para evitar confusões, eu vou considerar que a gente está falando dos batalhões onde os homens precisam prestar serviço militar obrigatório, com uma estrutura parecida, por exemplo, como o 28º Batalhão de Infantaria Leve, que fica em Campinas. Só para vocês terem uma referência. Lembrando também que batalhões podem significar uma unidade militar constituída por algumas companhias, que podem ser de artilharia, aviação, logística e tudo mais. Mas quando eu estiver falando de batalhões aqui, eu vou estar falando do lugar físico onde esses recrutas ficam, e não das unidades militares. Eu não vou usar bases militares grandes, como as do Rio de Janeiro, que praticamente incorporam marinha, aeronáutica e exército em um lugar só, porque aí a maioria das pessoas não ia ter acesso a um lugar desse tipo. Enquanto que batalhões e quartéis estão muito mais bem espalhados pelo país e mais próximos da realidade de muita gente. Mas pensando rapidamente em bases militares maiores, elas são praticamente cidades autossustentáveis, capazes de manter as pessoas lá dentro por muito tempo sem precisar de recursos externos. Então provavelmente seriam bons lugares para se sobreviver. Batalhão também é diferente de um tiro de guerra, mas se tiver um tiro de guerra na sua cidade, você pode considerar algumas coisas desse vídeo, só que em menor escala. Os batalhões são lugares onde os recrutas que prestam um serviço militar ficam lá praticamente 24 horas por dia, enquanto que nos tiros de guerra eles só passam umas 2 horas por dia. E geralmente nos tiros de guerra os recrutas atiram com um mosquetão e não com fuzil, isso quando atiram. A gente vai considerar também que eles estão vazios, seja porque os soldados saíram e se unificaram em outros locais, como bases militares maiores, ou porque deu tudo muito errado e não sobrou soldado nenhum. Mas nas desvantagens a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. A gente também precisa definir o tipo de zumbi que vamos usar. E como sempre para esses vídeos, vamos falar de zumbis no padrão do filme Madrugada dos Mortos, que são zumbis que conseguem correr, mas não mais que uma pessoa normal, e que são relativamente fáceis de matar. Mais pra frente, eu posso fazer um vídeo falando das principais diferenças desses para outros tipos de zumbi, mas para manter o padrão, essa série vai ser com esse tipo de zumbi mesmo. Agora, sem mais enrolação, já começa a pensar nos amigos ideais que você quer com você, e vamos para as vantagens de sobreviver ao apocalipse zumbi em um quartel do exército. A primeira vantagem, obviamente, é o abrigo. Antes de pensar em sobrevivência no longo prazo, você precisa pensar em se esconder e se abrigar dos zumbis que estão à solta e dos elementos da natureza. E um quartel desse tipo tem abrigo de sobra para te oferecer. Como os recrutas que prestam serviço militar ficam o dia inteiro nesses locais, eles precisam de lugares para dormir. Então, entre alojamentos coletivos e individuais, seu grupo vai ter várias opções para escolher. E já emendando nisso, a gente também pode falar do espaço. Um quartel desse tipo já vai ter salas específicas para armazenar alimentos, locais para armazenar ferramentas e equipamentos militares, entre outras coisas. Então seu grupo vai ter espaço suficiente para sobreviver de forma confortável, sem precisar se amontoar para dormir no mesmo quarto que vocês guardam comida e outros recursos, por exemplo. E como a maioria dos quartéis desse tipo que a gente está falando não são tão grandes, então considerando os pontos de vantagem que vamos falar mais pra frente, talvez seu grupo consiga até proteger o espaço por inteiro, mas isso depende do tamanho da base que você escolheu. Seu grupo também vai ter acesso a áreas abertas, porque vários quartéis desse tipo têm campos verdes abertos ou até áreas focadas para atividades esportivas, como campos de futebol. Então, além do espaço no lado de dentro, vocês teriam espaço suficiente do lado de fora.
seja só para tomar um sol e respirar um ar fresco, ou para começar uma plantação de algum tipo, para ter alimento de forma sustentável no futuro. Alimento é outro ponto positivo que a gente já pode falar aqui então, porque como eu disse, você provavelmente vai ter espaço para conseguir alimento e água de forma sustentável depois de um tempo. Mas até lá, você ainda vai precisar comer, e um quartel desse tipo não vai te deixar na mão. Como várias pessoas se alimentam e até moram lá, esses lugares têm estoques de comida que podem durar por um bom tempo para o seu grupo de sobreviventes, que provavelmente vai ser um pouco menor. Outra vantagem é que você provavelmente vai ter acesso a recursos variados que não são tão fáceis de encontrar em outros lugares, como ferramentas, alguns tipos de equipamentos de proteção e comunicação, e talvez até o básico para primeiros socorros e um ou outro medicamento. Então os quartéis saem na frente de vários lugares em questão desses recursos fundamentais para se sobreviver em um apocalipse zumbi. A gente também tem que falar dos pontos de vantagem. O quartel em si não é um ponto de vantagem, mas geralmente eles têm alguns locais, como torres de observação, que podem ser usados para ver algumas coisas ou pessoas se aproximando. E mesmo que seja uma estrutura bem simples, já vai ser bem melhor do que a maioria dos outros lugares que não tem isso. Então se o tempo todo pelo menos uma ou duas pessoas estiverem de guarda, você dificilmente vai ser surpreendido. Aí tem a vantagem que a maioria das pessoas pensa logo de cara: armas. Em todo quartel ou base militar, até nas mais simples, vão ter armas pelo menos para treinamento de novos recrutas. Geralmente você encontra fuzis num lugar desse, mas mesmo que sejam apenas mosquetões, alguma coisa você pode encontrar lá. Então equipamento para proteção você vai ter, o que vai te permitir não só defender melhor sua base, como te dar opções para explorar outros lugares próximos atrás de recursos com mais segurança também. Eu sempre digo que nunca é bom se expor ou expor seu grupo a uma situação de risco indo atrás de recursos, que o ideal é que vocês tenham tudo o que precisam para sobreviver sem sair da sua base. Mas se você precisar sair, o que provavelmente vai acabar acontecendo uma hora ou outra, então as armas e equipamentos de um quartel do exército poderiam ser a diferença entre a vida e a morte. Essas foram todas as vantagens que eu consegui pensar. Agora vamos falar das desvantagens de se sobreviver ao apocalipse zumbi em uma base militar desse tipo. A primeira coisa, que eu não sei se consideraria uma desvantagem, mas é bom mencionar, é que os edifícios em si de quartéis não são necessariamente tão reforçados como a maioria das pessoas pensam. Esses lugares são muito seguros, principalmente porque tem vários militares treinados e armados lá 24 horas por dia. Mas fora alguns pontos de vantagem, o prédio em si muitas vezes não tem nada de especial em questão de segurança. Alguns quartéis assim têm só grades ou muros simples ao redor. Às vezes nem arames ou coisas do tipo em cima dos muros eles têm. Então, sem pessoas de guarda, eles seriam só lugares normais em questão de proteção, e não iam ser tão difíceis assim de invadir. Eu não vou considerar isso como uma desvantagem, porque isso depende muito de quartel para quartel, mas é bom você lembrar disso quando quiser encontrar um lugar para se esconder dos zumbis e de outros sobreviventes mal intencionados. Agora falando de uma desvantagem real. Bases militares são lugares que várias pessoas tentariam ir já no começo do apocalipse, seja atrás de refúgio ou da proteção dos militares. De todos os lugares, seria intuitivo pensar que esse ainda ia estar funcionando, já que militares armados teriam muito mais chance de sobreviver em uma situação desse tipo. Por isso mesmo, a história de vários filmes de zumbi é praticamente toda em volta dos personagens tentando chegar até uma base militar. Só que isso ia acabar virando um problemão, porque nunca é bom estar com pessoas demais ou junto delas tentando chegar em algum lugar em um apocalipse. A maioria não ia nem conseguir chegar lá, e se fosse esse o caso, as que chegassem só iam encontrar mais uma multidão de pessoas. Aí entra outro problema. No cenário que a gente está pensando, não vão ter mais soldados na base militar, seja porque eles foram relocados para outra base maior para centralizar operações, já que até a comunicação vai estar prejudicada em um apocalipse, ou seja porque a base já foi tomada por zumbis. Nesse último caso aí, ir pra lá ia ser ainda pior, mas você não ia ter como saber até chegar no lugar e contestar por conta própria o que aconteceu. Mas vamos pensar que isso não aconteceu. A base não foi invadida por zumbis e as pessoas não tiveram a ideia de ir pra lá no começo do apocalipse em massa. Então nesse caso você ia ter todos aqueles recursos pra você, né? Provavelmente não. Da mesma forma que nas prisões, provavelmente o exército deve ter protocolos específicos para situações assim. E se os soldados fossem retirados de lá para outra base, eles levariam todos, ou pelo menos a maior parte, dos recursos mais importantes. Ferramentas e recursos do tipo você provavelmente ainda ia encontrar lá, mas tem uma grande chance de que armas e talvez até alimentos já não estejam mais disponíveis para o seu grupo. Então algumas vantagens importantes acabam sendo anuladas por isso. E isso é pensando já no curto prazo,
porque a gente também tem outra desvantagem quando a gente pensa no longo prazo. Muita gente vai ter a ideia de procurar por recursos no quartel depois de um tempo, principalmente armas. Então, mesmo que sejam pessoas bem intencionadas, você nunca vai ter sossego com visitantes batendo na sua porta. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que militares ainda são pessoas, e pessoas em situações extremas são piores que zumbis. Se a estrutura militar e do governo cair, como em vários filmes e séries, então ir até uma base militar pode significar que você está indo na direção de vários sobreviventes armados e mal intencionados, então cuidado com isso. Mais uma coisa que pode ser uma desvantagem para alguns. Se caso você realmente encontre armas no quartel, então você e seu grupo podem despertar o que eu chamo de síndrome do Rambo, que é quando a pessoa sai por aí na loucura só porque está armada, achando que é invencível. Além disso estar longe de ser verdade, muitas vezes as pessoas superestimam suas capacidades físicas e acabam fazendo besteira com armas nas mãos. Eu também não vou considerar isso como uma desvantagem, porque se você assiste meus vídeos já deve saber que a melhor coisa em um apocalipse zumbi é evitar conflitos, tanto com humanos como com zumbis, porque mesmo que você vença, provavelmente vai tomar algum prejuízo. Esse prejuízo pode simplesmente ser dos recursos que você gastou, como munição, pode ser que alguém se machucou mais seriamente em um confronto armado contra outros sobreviventes, ou até mesmo se alguém acabar infectado por um arranhão de zumbi porque deu bobeira. Então lembrem, armas em apocalipse são para ser usadas só em último caso. Eu acho que com isso já dá para dizer se procurar um quartel para sobreviver durante um apocalipse zumbi é ou não uma boa ideia. Considerando a escala de sobrevivência de 0 a 10, com 0 sendo uma ideia terrível, nem passe perto, 3 uma ideia aceitável no curto prazo, 7 uma ideia boa no longo prazo e 10 por um tempo indeterminado, eu diria que os quartéis desse tipo merecem uma nota 5. Mesmo sem armas, por conta de outros tipos de recurso, e do espaço, que é confortável para sobreviver, mas não tão grande a ponto de ser impossível de defender, até porque teriam 1 ou 2 pontos de vantagem, você poderia sim estabelecer uma base sustentável por um período maior. Então eu acho que se você encontrar um lugar desses vazio em um apocalipse zumbi e não tiver mais para onde ir, essa pode ser sim uma opção viável. E essa nota pode mudar. Dependendo de quão protegido é o espaço físico da base militar, essa nota pode subir ou descer um pouco. E se você ainda encontrar armas lá, o que é improvável, mas não impossível, essa nota pode subir mais ainda. E é claro, se a base estiver cheia de zumbis ou pessoas desesperadas, então é melhor dar meia volta e procurar outro lugar. Se você quiser tentar mesmo sobreviver em uma base militar durante um apocalipse zumbi, eu acho que o ideal então seria fazer como nos filmes e encontrar uma que ainda é controlada por militares. Nesse caso, talvez você consiga sobreviver com a proteção e estrutura deles. Não vai ser de uma forma confortável e nem nos seus termos, mas você vai sobreviver. Agora, se não quiser confiar em nenhuma estrutura militar ou governamental desse tipo e quiser viver com seu grupo por conta própria, então achar um quartel vazio seria uma opção que pode funcionar até no longo prazo. A verdade mesmo é que quartéis sem soldados ainda seguindo uma estrutura militar não iam ser lugares tão bons como grande parte das pessoas imaginam, e várias condições poderiam piorar ainda mais o status deles como base para sobreviver a um apocalipse zumbi. Mas se você der um pouco de sorte, então daria sim para sobreviver por lá. Não sei se ia ser a melhor opção ou a mais fácil, mas ainda assim ia ser uma opção. Mas e aí? Você acha que eu esqueci de alguma coisa? Se você quer que eu fale de algum outro lugar, pode mandar nas recomendações. Se você gostou, lembra de curtir, compartilhar com os amigos e seguir o canal para mais. Como sempre, muito obrigado por assistir, valeu e até mais!